E hoje eu fiz um convite especial para a Luana Guiar, que é terapeuta holística, para a gente falar sobre crianças da nova era, né? O que que elas têm para ensinar a gente, né? O que que elas vieram ensinar para nós? E afinal, o que que são essas crianças da nova era? Foi um tema que eu coloquei, que eu propus lá no meu canal gratuito do Telegram. Quem quiser acessar, é só baixar o aplicativo do Telegram e buscar Canto Maternar lá. E lá eu coloquei uma enquete de perguntas, né? Quais são as sugestões que vocês têm de temas de live e tal? E surpreendentemente, nem esperava, esse foi o tema mais votado. Então achei bem especial de trazer, porque eu acho que também tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Essa fase de transição. Porque parece que essas crianças elas vieram justamente para auxiliar nesse processo de expansão da consciência e conexão com o amor, que é o convite que está sendo feito. Então, Lua... Ih, chamei você de Lua já. Fica à vontade. Eu não sei nem se as pessoas chamam de Lua ou de Lu. Mas, então, Lua, eu queria que você começasse, de repente, se apresentando, né, falando um pouquinho mais do seu trabalho e explicando como que você chegou nesse tema. Né? Por que que as crianças da nova era se tornou uma questão relevante para você? Por que que você fala sobre isso no seu perfil? Enfim, como que você chegou até aqui? Então, né, eu sou terapeuta holística, eu tenho um filho de 1 ano e 4, fez ontem 1 ano e 4 meses. E um pouco antes de eu gestar, eu comecei a sentir a presença de um ser, né, perto de mim, próximo a mim. Então, quando eu fui sentindo, eu fui percebendo que era algo ligado à maternidade, porque quando eu ia me trabalhar, sempre vinham questões de mães, sempre vinham questão de família, de criação, e aí eu comecei a sentir que essa energia estava próxima a mim. E os filhos, eles realmente ficam perto da gente, né, antes deles encarnarem, né, isso é muito, muito bonito, eles acompanham a gente em certo período de tempo. E aí, numa meditação que eu estava fazendo, o meu filho apareceu, dizendo que estava vindo à Terra, né, que ia chegar para mim. E foi muito forte, né? E ele trouxe essa mensagem das crianças da nova era já, e já falou qual que ele era, né? Qual era a missão dele. Então foi muito forte para mim, eu chorei bastante no momento. E aí eu comecei a minha busca com relação a isso, né? As coisas começaram a chegar com relação às crianças da nova era, qual era a função, como é que elas precisavam ser tratadas, né? Como que a gente poderia auxiliar elas nesse processo. E logo depois fiz o teste, confirmei a gestação. E aí eu passei toda a gestação realmente ouvindo o meu bebê, né? Então, apesar deles não falarem, né? Eles dizem muitas coisas pra gente. E se a gente se conecta, consegue ter essa sensibilidade, a gente consegue muito perceber qual que é a necessidade deles. Até como que eles querem ver o mundo, né? Eu tive um parto natural em casa, né? Foi o desejo do meu filho. Então, eu fui trazendo tudo que ele queria realmente passar, as necessidades dele, diminuir meu ritmo de trabalho para conseguir ouvir mais, né, o que ele estava trazendo para mim. E aí eu fui aprendendo, estudando sobre as crianças, né, da nova era. Então, antes de entrar nas crianças, né, é importante que a gente traga um pouco o que é a nova era e por que a gente está passando por isso. Nós estamos vivendo agora o período de transição planetária, né? Então a gente está saindo de uma era de peixes para a era de aquário. E o que essa transição planetária vem trazer para a gente? Uma grande mudança. Como a gente já está passando, já está percebendo, né? É transição porque a gente está saindo, né? Os espíritos, eles falam muito do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, né? Eu falo da era de peixes para a era de aquário, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, a gente está saindo do mundo que era muito baseado na dor, no sofrimento, né? A gente pode até olhar para a história dos nossos ancestrais, o quanto eles sofreram, né? Quantas coisas eles passaram, para que a gente também estivesse aqui vivendo uma vida melhor e que a gente leve para os nossos filhos uma vida também melhor, né? Então, Essa era de peixes dura quanto? Mas dura quanto? Mais ou menos? Quantos anos? 2000 anos. É cerca de 2000. Uau! Bastante. Então, por isso que é uma grande mudança, né? Por isso que não é do dia para a noite, é uma transição, porque são grandes mudanças. E aí a gente vai entrar nessa era de aquário, que é uma era ela é pautada na colaboração. Um pouquinho. Nara, eu tô fazendo transmissão ao vivo, tá bom? Não sabia. Eu preciso que você vá lá com o papai, tá bom? Mamãe, eu ganhei 5 pero uma. Eu ganhei 5 partidas, pero tem uma criança ali. Uma. Tá bom, vai lá. Fecha a porta, por favor. Obrigada.
Então, a era de Aquário, ela é uma era que ela é pautada na colaboração, né? A gente já está vendo algumas coisas acontecendo, né? Profissionalmente, a gente está trabalhando com colaborativismo, não é mais baseado na competição, no medo, na disputa, né? É na colaboração. O que que você tem para oferecer, o que que eu posso te oferecer e como que a gente pode partilhar isso com o mundo, né? E é uma era que vai trazer muitos avanços tecnológicos, né? Então, assim, as pessoas vão canalizar muitas informações tecnológicas e, assim, daqui para 2030, 2032, vai ter mudado muita coisa, muita coisa. Vai ser praticamente já uma nova forma de viver, né? Uhum. Muita coisa vai chegar, muita coisa vai acontecer, vai ser muito diferente. Em 2032, a gente vai meio que ancorar toda essa mudança que a gente está passando agora, né? Que a gente vai continuar passando nos próximos anos, né? Espero que não seja confinado desses 10 anos, pelo amor. Então, o que essas crianças daí vieram fazer nesse momento, né? Uhum. Elas já estão vindo já desde os anos 50, 60, né? Tiveram uma grande leva de nascimento dessas crianças para trazer uma mudança. Então, assim, cada criança, cada alma, né, na verdade, ela tem uma função aqui, né? Não é melhor ou pior, né? Ela simplesmente é uma função, né? Como a gente tem as funções numa empresa, por exemplo, e não faz disso ser melhor ou mais evoluído. Então, as primeiras crianças que vieram com mais força, com uma leva maior, foram as índigos, né? Por quê? Porque as crianças índigos, elas são rebeldes por natureza, né? Então, elas já têm uma natureza rebelde, são questionadoras, elas não aceitam serem dominadas. Diferente do que a gente já vivia naquela época. Lembra, a gente vivia uma época de muita dominação, a gente teve todas, né, as questões dos anos 70, que as pessoas começaram, né, a fazer toda aquela mudança, uma época mais hippie, né? Que era o quê? Uma libertação dessas amarras de dominação. Né? Que elas já estavam adolescentes e jovens, essas crianças. Isso, exatamente, entendeu? E aí, tipo, não, tá tudo errado, tá diferente, é a era do amor, vamos, né, vamos mudar isso. Então, começou a mudança ali, né, deles se questionarem para uma nova forma de viver. Só que eles eram considerados loucos, né, porque todo mundo que entra com uma nova forma de pensar, né, quebrando o paradigma, é muito julgado, é condenado, né, as pessoas não conseguem entender. Mas os índicos, eles vêm, e eles estão ainda reencarnando até hoje, ainda tem os índicos, porque essa missão deles é de quebrar paradigmas, é de fazer diferente. Eles não concordam com o jeito que o sistema funciona. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que o índigo ele não aceita, ele acha que ele não faz parte da vida, ele acha que para ele não tem lógica viver daquele jeito. Né? Então, eles trazem essa rebeldia nata. Então, muitas crianças já se identificam quando as crianças são índigos, porque elas têm essa rebeldia já de tudo pergunta, né, de tudo questiona, de não quer fazer, de que se né, os pais começam a dominar, ele começa a ter raiva. Né? Então, é um sentimento que começa a nascer dentro do índigo, de não aceitar. Então, é a forma dele de se defender, digamos assim, de falar, eu não aceito. Ser dominado através, às vezes, da raiva, né? De ficar muito alterado, assim, muito nervoso, ficar mais agitado, né? E aí o pai identifica que tem uma personalidade muito forte, esse daí vai ter que dominar mesmo, porque é um menino difícil e corre o risco até de ir para outro extremo. Exatamente, né? Exatamente. Porque daí a criança, ela não vai aceitar isso. Ela não vai aceitar. E aí ela pode até se baixar, né? Porque ela está sendo dominada quando criança, mas vai chegar no período da adolescência, aí ela vai querer se rebelar de todas as formas, e aí pode ir por caminhos, né, de que não são tão elevados, né, para a alma dessa criança, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção neles, né? Poxa, se meu filho já tem uma rebeldia mais nata, já tem um jeitinho mais questionador de ser, né, já não aceita muita coisa que a gente fala, como que eu posso lidar com ele, né, com esse índigo? E uma das formas que a gente mais, assim, pode lidar com uma criança é sempre se colocando no lugar dessa criança, né? Como é que eu gostaria de ser tratado também? Não é porque é uma criança que eu tenho que desrespeitar, que eu tenho que dominar, que eu tenho enfim, que fazer o que a gente não faz com o adulto, mas quer fazer com a criança, né? Por achar que é inferior, né? Porque de alguma forma a gente se coloca como superior, né? E a gente vem de uma educação que sempre foi assim, um é superior ao outro, tudo é superior. Na verdade, nós somos todos iguais, vimos todos da mesma fonte, né? Nós somos todos vindos do amor, né? Então, assim, por que essa diferença, né? A gente pode ser igual,
A gente pode tratar igual. E claro, nós como os pais temos a missão do direcionamento dessas crianças, né? De saber também pôr limites de forma amorosa, também de saber colocar as coisas como precisam ser, né? De forma amorosa e clara e firme, né? Porque isso vem de dentro, né? Algo que não é a fala que vai dizer, né? O que você precisa ser agressivo para ser firme, você não precisa, né, tratar mal para ser firme, né? É algo que vem de dentro, não é algo que você precisa externalizar. Você pode falar uma palavra e a criança entender aquilo, porque vem do teu coração, então ela vai entender, né? Então essas crianças, elas são muito sensíveis. Os índigos, eles têm muita sensibilidade de ambiente, né? De pessoas. Então, assim, é aquela criança, muitas vezes, que não quer, por exemplo, encostar em alguém, por exemplo, não quer beijar em alguém. Por quê? Porque ela sente que faz mal para ela, entendeu? E a gente precisa respeitar isso, porque os índigos, eles sentem muito, diferente das crianças cristais que conseguem transmutar tudo. Os índigos não, eles absorvem aquela energia, então é muito ruim para eles, é pesado, entendeu? Eles sentem aquela energia. Então, se o índigo não gosta, tipo, de estar com alguém, respeita, sabe? Não obriga ele a ficar, a beijar, a estar com a pessoa, porque ele não gosta. Então, tem um porquê, né? Eles são muito sensíveis, então a gente precisa prestar atenção na sensibilidade. Outra questão também, eles são sensíveis ao ambiente. Então, se a gente não presta atenção no que a gente está colocando na nossa vida, na nossa casa, né? Isso altera muito a consciência também do índigo. Ele fica muito agitado, porque, como eu falei, ele sente muito, ele tem muita empatia por tudo. Então, se você deixa um ambiente que é extremamente agitado, por exemplo, ele já tem essa personalidade que já é mais questionadora, mais rebelde. E aí, tipo, o excesso de televisão, excesso, né, de barulho, luz. De luz. Exatamente. Esses excessos, né, sobrecarregam eles. Então, eles ficam agitados. E aí, a forma deles de se expressar, às vezes, né, através de até gritar mesmo, até forçar alguma coisa, querer bater, entendeu? Porque tem que liberar aquilo do corpo. E a gente está acostumado a reprimir tudo isso, né? Então, quando a criança começa a ter algum ataque, alguma coisa assim, a gente acha que não para de fazer isso, não tem que fazer isso, né? E a gente quer limitar isso. E, na verdade, eles precisam realmente liberar, porque é algo que está vindo, porque está tendo um excesso, uma sobrecarga de energética, né? E de barulhos, de influência, de pessoas, né? Então, às vezes, o índigo, ele pode ficar... Não se sente à vontade em ambientes com muitas pessoas. Pode ser que eles fiquem, né, também agitados, né? Se sintam desconfortáveis, não consigam dormir, por exemplo, né? Então, eles ficam bem desconfortáveis. Eles são muito sensitivos. Então, eles sentem muito as coisas. Então, a gente precisa respeitar realmente... e fazer essa leitura, né? De que entender que o comportamento alterado, às vezes, é um pedido de ajuda. Tipo, ele não tem como verbalizar aquilo e falar, olha, aquilo tá me incomodando, né? Então, a gente tem que ser muito sensível e usar a nossa empatia também, isso que você falou, né? De se colocar no lugar da criança e imaginar, nossa, o que ele tá querendo me mostrar com esse comportamento, né? O que será que tava incomodando ele, que tá fazendo ele precisar gritar para se colocar, ou se jogar no chão, ou ficar tão nervoso e agressivo, né? Algo tá incomodando pra caramba. E aí, talvez tendo essa percepção, juntando essas outras referências para poder identificar, será que ele é uma criança índigo, né? Será que tem alguma coisa... Putz, pode ser o ambiente, então, que esteja carregado. Alguma coisa pode estar estimulando, porque se ele é muito sensível, o que será que agora tá pegando na sensibilidade dele, né? Talvez, daí a importância da gente saber se a criança pode ser uma criança da nova era, né? Porque sempre ajuda a gente ter uma noção, não que a gente queira rotular, que é um perigo também, colocar numa caixinha, né? Mas sempre é interessante a gente conseguir entender o que está acontecendo na criança, né? Pelo olhar dela, dentro da fase de desenvolvimento que ela está, a idade que ela está. Até quanto eu posso esperar que ela saiba se comunicar de outra forma? Não vai saber, entendeu? De repente é esse comportamento alterado que faz evidenciar que algo não está legal. E aí não é falta de educação, né? Que muitas vezes a gente interpreta assim e quer corrigir. A gente tem esse risco como pai e mãe de muitas vezes olhar o comportamento e ficar desesperado querendo inibir aquele comportamento, acreditando que se a gente largar a mão e soltar, a criança vai se transformar em alguém incorrigível, ou que não sabe se portar em público, ou que vai ser rejeitado em público porque não se comporta bem, porque é o garoto agressivo, é o garoto não sei o quê. Só que muitas vezes a gente não consegue entender, ler realmente o que está acontecendo, conectar com a energia da criança e entender, opa, tem um recado aí. E não é que eu não tenho que colocar o limite, não é essa a questão, não é ser permissível, permitir tudo. Mas é como que eu coloco esse limite de forma amorosa, acolhendo esse contexto, essa percepção de que existe uma criança pedindo socorro, pedindo ajuda. Tipo, não tá legal esse ambiente, né? Eu acho bem importante sempre a gente olhar para a raiz, né? Porque nenhum episódio de
Claro, a gente tem uma natureza já que é agressiva, a gente não pode reprimir isso. Nossa natureza é essa. Nós somos animais, né? Então, a gente tem uma natureza que é mais agressiva. E isso a criança manifesta, porque ela está agindo através daquele instinto, né? Ela não tem outra forma de lidar, né? Mas, assim, todo o desequilíbrio, ele tem uma raiz, né? E aí a gente, às vezes, quer tratar o desequilíbrio assim, sem olhar a raiz, né? Então, tá muito agitado, não sei o que tá acontecendo, vou fazer não sei o que. Não, calma, vamos olhar para trás. Vamos ver como é que essa criança se comporta, como é que ele era, o que que você faz em casa, quais são os estímulos, como é que os pais estão, né? Porque tudo isso vai influenciar no campo de energia da criança. Claro. Né? Quando a gente convive ali em ambiente, a gente tem um que a gente chama de campo de energia, né? Tem a nossa aura ali também. Então, a nossa aura, ela tem informação e todo mundo sente as informações. Eu sinto a sua, você sente a do outro, né? Quanto mais sensível a gente é, mais a gente capta a aura do outro. E a criança, ela é extremamente sensível. Então, ela vai captar a aura das pessoas que ela está convivendo, né? Então, por exemplo, se os pais estão extremamente frustrados, né, raivosos, estão estressados, a criança, ela vai manifestar aquele comportamento, sabe? Não tem como separar, porque a aura dela está completamente ligada à aura da mãe, né, nos primeiros anos de vida. E ela faz toda essa questão do ambiente, ela sente tudo isso, né? Então, ela vai manifestar de alguma forma. Então, quanto mais você tiver, o que você estiver sentindo, a criança vai trabalhar. Então, muitas vezes, quando a criança está tendo alguns aspectos, né, que a gente não considera que sejam os melhores, a gente tem que trabalhar os pais também. A gente tem que trabalhar os pais. Porque o que está acontecendo, muitas vezes, naquele ambiente familiar? Né? Alguém está sobrecarregado, alguém está estressado, né? E aí, depois a gente olha para a criança e olha para o ambiente. E aí, isso tudo vai se encaixando, sabe? Isso tudo vai se organizando. Mas sempre através de um olhar muito amoroso, né? Muito de como a gente pode resolver isso, né? Não como a gente vai dominar essa criança, não como a gente vai limitar essa criança, como que eu vou calar essa criança. Não, como que a gente vai resolver esses aspectos que ela está manifestando agora, né? Então, olhando para isso, olhando para a gente, para nossa criança, né? Também a gente consegue trazer um equilíbrio dentro de casa, né? Dentro desse lar. Então, tem uma questão, Flor, tá todo mundo perguntando por inbox e nos posts que eu coloquei com os seus textos, que você fazia a descrição, as pessoas ficam nessa dúvida, mas como é que eu identifico, afinal, se meu filho é ou não é uma criança da nova era? Porque, por exemplo, eu comecei a ler, eu encontrei algumas características da Nara, mas eu não acho que ela seja porque tem outras coisas que não estão lá. Tipo, a minha filha nunca falou de coisas passadas, não tem essa... Tem algumas sensibilidades do que tá lá, mas talvez não. E acho que tem a questão também da aura. Né? Fala-se muito assim, da cor da aura da criança. E não é todo mundo que tem essa capacidade de ver a cor da aura da criança. Então, existe alguma orientação? Como é que eu faço para saber a cor da aura do meu filho? Ou é isso que vai trazer tipo, o veredicto final? Tipo, sim, é ou não é da nova era? Porque o índigo, por exemplo, tem a aura azul, né? Isso, de cor índigo. Né? Exatamente, o azul índigo, né? É muito difícil alguém ter essa sensibilidade de ver realmente, porque a nossa aura, ela muda de cor várias vezes de acordo com as nossas emoções. Então, precisa ter um campo muito limpo para entender e enxergar a aura daquela criança como realmente é, né? Mas os aspectos, eles são muito diferentes um do outro. Então, a gente consegue entender, porque uma criança índigo é totalmente diferente de uma criança cristã. A forma que elas manifestam são completamente diferentes, então você consegue entender. Né? Essas crianças também, né, trazendo mais algumas características para a gente ver da nova era mesmo, elas são... Muitas têm intolerância a alimentos como glúten, lactose, proteína do leite, sabe? É muito comum. Elas têm muita alergia, elas não conseguem ingerir esse tipo de alimento. Porque não são alimentos saudáveis, entendeu? Então, para a era que está se formando, a gente também a gente também traz essa consciência da alimentação. Né? E também é necessária essa consciência da alimentação, como que a gente está se alimentando, porque o nosso corpo é nosso templo, o que a gente está colocando dentro do nosso corpo, a gente está nutrindo realmente o nosso corpo. Então as crianças, elas vieram com essa alergia para poder também trazer para o seu lar essas mudanças. Né? Porque daí e tem as que se recusam a comer animais desde cedo, porque tem até essa questão delas serem muito ligadas à natureza e terem um respeito muito grande pelos animais e, né, pela natureza, e aí de repente... Não, isso não. Coloca um limite desde cedo, né? E os pais às vezes não entendem e acabam forçando. Exatamente. Então, muitas crianças recusam comer os animais. Muitas, muitas. E eu já presenciei, já vi crianças tipo, sendo obrigadas a comer porque os pais não sabiam que, na verdade, não tem problema não comer animais. Né? A gente tem também essa criação de achar que a gente tem que comer, senão a gente não vai ser saudável.
senão a gente vai ficar ruim. Na verdade, a gente não tem necessidade disso, né? A gente tem hoje infinitos artigos e estudos que provam que o veganismo é super saudável e a gente consegue viver muito bem com o veganismo. Então, se a criança não aceita comer a carne, não força, né? Porque é da natureza dela. Mas procura um nutricionista para poder se basear certinho como vou alimentar, né? Então, porque a gente tem a separação do que precisa comer, quais alimentos vai ingerir, né? Para não faltar nenhum nutriente, porque aí você precisa cuidar realmente de toda a alimentação, independente, na verdade, se come carne ou não, né? Você precisa cuidar de toda uma alimentação, né? De toda uma separação dos alimentos que você vai dar dos grupos alimentares. Então, a gente até vê hoje muitos vídeos, né, de crianças falando, não quero comer carne, tadinho. Não tem sentido você amar um ele. Então, e comer, né? Então, para elas é uma coisa assim que é realmente buscar uma ajuda, né, dos nutricionistas para ver como que elas podem se alimentar da melhor forma, tá? E aí, essa questão da aura, como eu te falei, é muito difícil, porque não são raríssimas as pessoas que conseguem realmente enxergar a aura, né? E ter essa visão de qual que é a cor realmente que está se manifestando, né? Tá dando uma travada para mim, não sei se é para todo mundo, mas eu mais ou menos estou conseguindo acompanhar, tá travando. Vai ficar salvo assim, para quem está perguntando. Vai ficar salvo aqui no 24 horas do Stories, e depois eu vou jogar no YouTube, vou jogar na playlist que eu fiz lá no meu canal do YouTube, e também aqui no IGTV, tá? Então fiquem tranquilas quem não puder assistir inteira, porque é sempre difícil acompanhar toda. Depois eu vou dar um jeito de vocês acessarem. Então, quer ver? Muitos também perguntaram, porque nos posts você descreve que existem levas, né, de crianças que vêm, as crianças índigo que vieram nos anos 50, 60, depois 80 e 90, tá travando muito. Tá travando também a minha fala ou só a da Luana? Tava perguntando sobre a questão dos anos, né, que eles vieram mais, né? Das levas, tem gente perguntando, mas o meu filho nasceu, tipo, em 2006, será que ela pode ser cristal, minha filha? Porque cristal vai só até tal data, como é que funciona? Tem uma coisa tão criteriosa ou é mais uma questão... Não, foram levas que vieram com mais força, né? Então, tipo, foi muita gente que veio naquele período. Só que sempre veio, só que antes era menos pessoas, por exemplo, e até hoje também ainda vem, né? Então, hoje, por exemplo, o índigo, eles vieram com mais força lá nos anos 50, 60, 80, 90, né? Então, hoje, muitos índigos são adultos. E muitos também devem participar aqui do canto maternal, porque são pessoas que vieram quebrar paradigmas, né? O índigo veio quebrar paradigma, veio trazer uma nova consciência, uma nova forma de pensar, né? E aí eles tiveram esses períodos, né? De 80 a 90, de 50 a 60, o índigo. Só que ainda nascem índigos, entendeu? Eles continuam sendo cristais, a mesma coisa. Criança cristal também veio ali em torno mais do ano 2000, mas 95 a 2000, mas até agora nascem muitos cristais. E aí vem o diamante, que também é uma outra forma de falar os cristais, digamos assim. Então, os diamantes têm uma diferença aí do cristal, mas depois eu vou explicar. É que tem uma questão que eles falam que cada um deles tem uma missão diferente, né? E tem como você mais ou menos dar uma passada por cima disso? Porque, tipo, eu já entendi, eu não acho, não sei se eu sou, mas o que eu mais me identifiquei foi com o índigo. De fato, eu acho que não é à toa que eu tô fazendo uma página, né, falando de, por favor, vamos conectar com amor e tirar esse padrão de controle e medo da nossa veia, porque não funciona, e tentando fazer um movimento e entendendo a parentalidade como algo revolucionário, porque realmente a nossa chance de mudar o mundo é trazer crianças mais preparadas e mais conectadas com o amor incondicional. Entendeu? Mas eu não imaginava, eu não tinha lido profundamente sobre o tema, e na hora que eu fui me preparar, eu falei, olha, tem sentido. Acho que poderia ser, considerando, não posso dar, né, tipo, carimbinho, mas fiquei pensando, bom, se eu fosse alguma coisa, acho que eu seria índigo, né, porque acho que tem mais sentido com o que eu tô fazendo. Porque tá um pouco relacionado com o propósito e a missão de vida também, pelo que eu entendi, né? Isso, e é legal que você mesmo, adulto, pode identificar isso e se aceitar também como é.
Porque muitas pessoas lutam contra essa natureza de ver tudo diferente, né? Porque a gente tem esse negócio, fica vendo diferente. Pra mim podia ser de outro jeito, isso aqui tá errado. Que o índio tem essa percepção muito forte do que é justo, entendeu? Então, assim, ele consegue ver o que não tá sendo legal e trazer uma nova forma de pensar, uma nova consciência, né? E às vezes os índigos não sabem nem lidar com isso, porque tá todo mundo, sei lá, gado, fazendo as mesmas coisas, vivendo no automático. E o índigo tá E aí lá, ele se sente um peixe fora d'água. Que era, inclusive, uma pergunta exatamente. que eu ia fazer, assim, o que que você faz? Por exemplo, tem muita gente que pode estar assistindo essa live ou vendo os conteúdos que eu publiquei essa semana e falando, nossa, eu me identifico, eu sou um adulto que foi uma criança dessas, né? Tipo, eu talvez seja essa pessoa, mas eu não tive esse espaço de expressar isso, né? Eu me senti inibida, eu me senti esse peixe fora d'água, eu me senti inadequado, achei que eu, tipo, era louca, tipo, como assim, acreditar que pode ter uma coisa diferente, né? Que as pessoas podem conectar com amor. Não, o mundo é cruel, que isso, né? Tipo, você pode começar a entrar numa de... E aí, tem como resgatar essa conexão com essa força, com esse propósito, com essa missão? Isso é ainda recuperável? Vale a pena ir atrás disso? Não sei. O que você pode falar? Sim, sim, super vale a pena, porque é uma coisa que está dentro da nossa alma. Então, muitos índigos, por exemplo, estão vivendo profissões que não são as que eles querem viver, eles não conseguem mudar, daí eles não estão satisfeitos. Aí, por exemplo, é um médico, só que não está satisfeito com a área que está atuando, do jeito que está atuando. Por quê? Porque precisaria ressignificar com a missão de alma dele. Então, se ele é um curador, ele pode trabalhar em qualquer área, em qualquer profissão, sendo um curador, mas trazendo uma nova consciência. Não fazendo igual os outros já fizeram antes. O índigo, ele não veio para fazer igual. Ele não veio para repetir padrões. Ele veio para mudar os padrões. Então, ele pode atuar em qualquer profissão, em qualquer área e fazer parte da missão dele, trazer uma nova forma de mudança. Então, a gente consegue até enxergar claramente pessoas que fazem isso, que trabalham em áreas que conseguem trazer novas formas de pensar. É essa a missão do índigo. Né? Então, e aí o que acontece? O índigo, quando tá insatisfeito, frustrado, ele entra numa depressão muito forte. Ele pode se tornar uma pessoa muito depressiva, muito frustrada, porque ele não está seguindo aquela missão dele, está perdido, se sente inadequado, que ele não pertence a esse lugar, ele sente que ele é diferente dos outros e, ao mesmo tempo, ele não consegue se encontrar, né? E aí, por isso que muitos desses índigos, eles entram em depressões, né? Porque viveram uma vida que era uma vida que os outros queriam que eles vivessem, não as que ele queria viver, né? As que eles sentiam. Então, o caminho é o caminho de volta, o caminho de retorno, que é para o nosso coração. É o caminho de olhar para a gente, para a nossa essência. Quem eu realmente sou, o que eu realmente quero da minha vida, como eu posso mudar a minha vida, como eu posso ressignificar tudo isso que eu vivi. Né? Eu não quero mais viver uma vida depressiva, frustrada, né? Que eu não me sinto feliz com o que eu faço, né? Porque a gente veio muito, né, desse padrão de que a gente tem que fazer as coisas sem se sentir bem, se sentir feliz, porque é obrigação, porque tem que ser daquele jeito. Né? E, na verdade, não tem que ser daquele jeito. Tem que ser do nosso jeito, do jeito que a nossa alma quer. O que a nossa alma quer manifestar, como que ela quer fazer, como quer trabalhar. A gente trabalha horas do nosso dia, né? Muito mais do que qualquer coisa que a gente faz. E aí as pessoas estão vivendo uma frustração gigante na profissão. Elas vão trabalhar obrigadas. Ai, que saco, tem que acordar. Ai, que droga, tem que ir pro trabalho, né? Mas por que não viver uma profissão que a pessoa se sente feliz? Por que não ir trabalhar com alegria? Poxa, que legal, hoje tem mais um... Né, tem que trabalhar, tem que fazer tal coisa, né? É isso que os índigos vieram questionar. Mas por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser ruim? Né? Por que tem que ser desse jeito? Por que a criação tem que ser na base, né, da agressividade? Por que a gente tem que ficar trabalhando sem gostar? Né? Então, assim, o índigo ele é questionador. Então, ele é um provocador, né? Provocador, exatamente. Ele, por que tem que ser assim, né? Então... E o adulto tem que ter muita sensibilidade, porque se ele entra num lugar de repente, sentir isso como uma cutucada, né? Porque o que acontece? Se o adulto não está conseguindo seguir a própria essência, se ele não está realizado, ele vai ouvir aquilo e falar, que desaforo desse moleque ficar me questionando, né? Tipo, fazendo esse tipo de pergunta. Só que aí, alguém perguntou aqui, qual que é o limite entre saber o que eu tô tendo que aprender com essa criança e o que eu tenho que ensinar? Eu acho que vai disso, assim, desses momentos em que você observa aquilo com aquela abertura, que você só vai conseguir propiciar essa abertura se você estiver fazendo seu trabalho de autoconhecimento também. Se você estiver disposto a se olhar e a investigar o quanto que eu estou conectado com a minha essência, quanto que eu estou realmente fazendo aquilo que me realiza, né, indo de acordo com os meus valores, ou eu estou simplesmente seguindo o script do que está sendo pautado pela vida, pela cultura de hoje, né? E a gente está num momento, assim, super de... Vamos questionar?
se tem sentido esse modelo que a gente está vivendo, essa cultura que exige tanto, esse modelo de sucesso, onde tudo parece que é em relação ao dinheiro e não à realização pessoal, ao cumprimento de uma missão de vida. Então, acho que esse convite que a criança às vezes desperta, que já numa parentalidade sem uma criança da nova era já é um convite para você fazer essa revisão interna, acho que diante de uma criança dessas, que vem com essa força tão alinhada assim, com esse amor, com essa missão, né, de trazer essa mensagem de vamos despertar essa consciência, acho que pode ser mais delicado se o pai não tem não tá aberto, né? Então ele pode realmente tentar entender como um chamado, né? Tipo, olha, vamos lá, você tá recebendo um enviado aí que tá num trabalho de cura muito potente, né? Que pode propiciar uma cura dentro dessa casa, de derrubar esses padrões, derrubar essas formas de pensar que estão tão metidas dentro da gente, né? Gente. A resposta para tudo isso é a abertura que a gente vai dar para a criança, né? Então, quantas vezes a gente está dando realmente atenção para ela? Será que a gente pode, às vezes, parar um pouco da nossa correria do dia a dia para olhar e perguntar o que ele está questionando? Quais são as perguntas? Como é que ele está agindo? Né? Aí, você se conectando com a tua criança, tu vai saber o que ele está pedindo para ser direcionado. Ele vai pedir, inclusive, uma direção. Né? Ele mesmo vai pedir. Mas é através dos questionamentos dele. Através do que ele vai estar emanando para você, da manifestação. Então, por exemplo, como eu estava falando do ambiente, ali a criança vai estar agitada, é o quê? É um pedido de, por favor, diminui a ansiedade do ambiente, diminui, né, a velocidade. Então, é o pedido dele. Então, as crianças, elas se comunicam sem falar, né? Então, e isso é lindo, que a gente pode ouvir desde o ventre, essa comunicação. Desde quando eles estão na nossa barriga, a gente ouve eles se comunicando, mas a gente precisa ter essa sensibilidade de abertura, né, de se conectar, de querer se conectar. Então, é uma decisão. Poxa, eu quero agora me conectar com meu filho. Eu quero saber qual é a necessidade dele agora. E o direcionamento, ele acontece, na verdade, é muito, muito mais simples do que nossa mente tenta, né, confundir a gente, né? Porque o que é certo, o que é justo, a criança, ela vai aprender isso, né? De acordo com o que você vai mostrando, você vai vivenciando, porque a criança aprende muito também, né, através do exemplo, né? Então, ela vai questionando, você vai vivenciando, e vocês duas vão criando essa conexão, né? E essa direção e esse direcionamento, ao mesmo tempo, eles vão acontecendo, né? Eles não são algo separado que a gente precisa se preocupar, né? É tudo unido, porque ele fala, você ouve, você fala, ele vai ouvir, entendeu? É um respeito mútuo que você pode ter com o teu filho, de realmente entender o que ele está querendo passar. E você saber direcionar depois também. Então, acontece, né? Às vezes a gente se apega tanto a regras e a gente tem uma coisa que é chamada intuição dentro de nós e o instinto também, que age através de nós, que não tem muita lógica explicativa, né? A gente tem que sair um pouco do mental pro sentir mesmo, pro coração. O que eu tô sentindo, o que ele tá sentindo, né? Vou me colocar no lugar dele também e ver como é que ele age, né? Então, se colocar no lugar do outro, da criança, isso faz toda a diferença na educação. Se a gente fizesse isso, a gente precisaria estudar tanto sobre educação, na verdade, né? Porque é simples, é instintivo, é natural, né? Algo que realmente flui e acontece. Você pode explicar um pouquinho, brevemente, sobre cristais e violetas? Tem gente pedindo, porque a gente falou disso, e inclusive explicar que diamante, arco-íris, essas outras são variações, né? Estão dentro desses grupos, né? Porque vocês não podem falar também de tal e tal, mas até explicar por que a gente escolheu 3, né? Para poder postar a respeito. Isso, então vamos falar das cristais, né? As crianças cristais, elas são aquelas crianças hiper amorosas. Então, assim, elas têm uma sensibilidade muito grande, mas elas são, assim, muito mais amorosas que os índigos. Os índigos têm essa questão mais da rebeldia, do questionamento, da força também, eles têm um espírito de guerra, vocês sabem, são mais guerreiros, assim. Os cristais são amorosos, são extremamente carinhosos. É aquela criança que gosta de ficar beijando, gosta de ficar abraçando, gosta de ficar no colo, sabe? Gosta de ficar junto, ele gosta de sentir esse amor, sabe? Eles são extremamente musicais, então já desde novos eles começam a mostrar o tanto que eles gostam de música, né? Às vezes até fazer os sons das músicas antes de se comunicar, né? Antes de falar mesmo, né? Muitas vezes os cristais demoram um pouco mais para falar do que as outras crianças, porque elas têm essa comunicação telepática, né? Então, se você olhar no olho de uma criança cristal, ela fala muito sem dizer, né? Então, assim, é uma criança que você olha e assim, você sente realmente aquela energia que é diferente que você está acostumado, sabe? Então, a criança cristal, ela
ela traz também uma mudança nesse ambiente. Ela não sente esse ambiente como índigo, sabe? Ela sente menos esse ambiente. Ela transforma o ambiente com a própria aura dela. Porque ela Tem tem uma capacidade aura... de transmutar as questões. Capacidade de cura. Ela já é a cura, entendeu? Ela já é a cura do ambiente. Ela não tá nem transmutando, porque o violeta ele faz mais isso de transmutar, mas aquele já é a cura do ambiente. Porque ele já tem uma frequência muito elevada que veio para mudar a frequência dos lugares que ele frequenta. Então é aquele tipo de criança que às vezes, chega alguém meio triste, daí pega a criança, vai lá, oi, neném, tudo bem? Daí pronto, a pessoa tá transformada. Saiu de lá super feliz, saiu de lá, né, alegre, saiu bem, né? E tava sentindo um lixo antes. Então, essa criança, por quê? Porque a própria frequência dela irradia isso. São crianças que são muito alegres também. Elas não são crianças que choram muito. Elas choram bem pouco, assim, não são de manifestar choro, só choram mesmo se tá difícil o ambiente ali que elas estão vivendo, mas tá tudo encaminhado ali, elas pouco se manifestam com choro, sabe? Então, elas são bem mais tranquilas, são de um coração, assim, enorme, né? Então, você sente naquela criança. Só que são muito sensíveis também, então são crianças muito propensas a se machucarem, né? Com relação às outras pessoas. Porque elas não têm tanto esse espírito de guerra como o índigo, que qualquer coisa manda pra lá, né? Então sai daqui. Mas eles são já muito amorosos, como eles transmutam tudo, tem nessa questão do amor muito forte, eles são muito sensibilizados. Às vezes aquela criança que tá ali com uma outra, aí a criança toma o brinquedo dela e ela fica sentimental, aquilo dói pra ela, sabe? Você vê que dói assim, na alma dela, que ela tem um choro sensível em relação àquilo, né? E aí você tem que... Aí vai o direcionamento seu de ensinar a fortaleza também, né? Que o amor, ele é fortaleza. Então, essa sensibilidade de trazer força. Agora, você imagina que uma criança que já é sensível e você fica tirando o poder pessoal dela. Né? Fica dizendo que não, que é errado, que é feio, que não sei o quê, que não deve fazer aquilo, que tudo que ele faz é errado. Isso aí, tudo que você faz dá errado. E aí, tudo que você vai fazendo isso, vai tirando esse poder pessoal. Aí, é uma criança que vai entrar em sofrimento, né? Vai ser um adulto que vai entrar em sofrimento, porque não vai se sentir Vai bom. sentir inadequado. Vai se sentir inadequado, né? Aí vai sentir a sensibilidade do mundo, das pessoas, né? Vai ter amor para dar, mas não vai ter força. Porque foi retirado toda a força que ele poderia ter, né, através desse poder que vem de dentro mesmo, essa força que vem de dentro da gente, de confiança, né, de autoconfiança, né? Então, os pais precisam trabalhar essa autoconfiança nele. Então, poxa, ele é sensível, mas como que a gente pode trazer a força para ele? Como que ele pode se sentir mais forte, né? E fazer essa guiança com relação ao poder pessoal, eu acho que é uma das principais questões, assim, das crianças cristais, sabe? Porque, como eu te falei, elas têm muita sensibilidade, muito aflorada e sentem muito amor pelas pessoas. Então, é o tipo de criança que acaba não vendo muita maldade, sabe? É uma criança mais ingênua. Diferente do índio que consegue enxergar de uma forma mais ampla as coisas, entendeu? O cristal não, ele já tem mais ingênuo, né? E as crianças diamante já vêm como as cristais, só que com mais força. Aí elas têm mais poder pessoal. Aí elas estão fazendo acontecer mesmo, sem tanta vulnerabilização, sabe? Sem se sentirem tão vulneráveis. E aí, claro que uma criança cristal, ela pode ter uma missão diamante, né? Por isso que esses rótulos, eles são apenas pra gente ter uma ideia de como a gente fazer, o que pode acontecer. Porque tanto uma índigo pode ter uma missão violeta, quanto uma cristal, uma missão diamante. Tudo depende de como a gente vai direcionar essa criança. Né? Então, por exemplo, se a diamante ela tem tudo isso que a cristal tem, só que ela tem a força também, o poder pessoal. Então, quer dizer que uma criança cristal ela também pode ter isso se a gente tá ali sempre trabalhando a autoconfiança nela. Né? E aí ela não vai se tornar tão suscetível aos outros, ao mundo, né? Porque ela vai ter uma fortaleza interna. Né? E a nossa família é a base para tudo isso, né? A família, ela é a fortaleza. Né? Quando a gente tem uma boa base familiar, né? Isso depende também de rótulos, né? Mas tem uma boa base familiar, a criança ela já tem uma atitude diferente para o mundo. Né? Desde a forma que pariu, desde a forma que amamentou, desde a forma que cresceu, do 0 aos 7 anos, que né, tem esse setênio que é super importante. Né? Como é que foi tudo isso? Até os 7 anos se forma uma personalidade. E a gente pode tanto acabar com o poder pessoal dessa criança, quanto fortalecer essa criança e deixar que ela se manifeste os seus dons e habilidades no mundo. Né? E a criança violeta, ela já é uma criança que ela vem bem espiritualizada também. Essas crianças, elas têm uma visão já muito ampla das coisas. Elas buscam muitas vezes por religiosidade,
né? Porque essa espiritualidade que é aqui eu trabalho, que é uma espiritualidade universalista, que a gente também não trabalha com rótulos, né? Eu não sou espírita, não sou da igreja, não sou nada. Sou eu, né? Eu sou o próprio Deus interno, né? A gente tem essa conexão direta com a fonte criadora, né? Então, essa espiritualidade universalista, nem muitas pessoas conhecem, né? Agora que tá tendo esse boom, Esse né? boom. Então, que as pessoas estão conhecendo, né? Mas eu, por exemplo, que era uma criança índigo, eu ficava indo em todas as religiões possíveis. Eu sozinha, porque meus pais não eram religiosos nem nada. Então, eu, tipo, com 8 anos, estava lá na igreja vendo alguma coisa, porque eu tinha um chamado forte espiritual, mas ao mesmo tempo eu não me identificava com os paradigmas da religião. Então, eu acabava indo de igreja em igreja. Então, muitas vezes essas crianças, elas também têm essa necessidade desse ensinamento superior, né? São crianças que você vai ver que às vezes você mostra, sei lá, uma imagem de Jesus e ela gosta, e ela se apega, fala, ai, que legal, gostei, né? E fica com aquilo. Então, eles têm uma questão espiritual mais forte, né? E as crianças violetas, então, eles têm essa questão também bem mais forte. Muitas vezes elas vêm com uma liderança muito grande, né? E elas têm esse poder de ver o que está errado, como índigo, só que transmutar isso com o amor do cristal, né? Da criança cristal. Então ela vem para transmutar, para fazer diferente, só que através do amor, entendeu? Mais através do amor. Então por isso que o índigo ele pode se transformar numa missão violeta, né? Porque se ele ancora o amor, se ele compreende o amor, ele sai muitas vezes da revolta, né? Porque senão ele fica muito revoltado com o mundo. Então, ele ancora o amor e fala assim, não, poxa, como que eu posso mudar o mundo através do amor? E aí ele tá dentro de uma missão violeta. Tem algumas referências que são figuras públicas, né? Que são figuras que marcaram a história, sei lá, Leonardo da Vinci. Tem alguns nomes que você pode trazer? Ah, isso aí com certeza era um índigo, isso daí com certeza era um cristal? Ou é uma viagem? John Lennon, né? John Lennon. Super índigo também, né? Então, muitos que nasceram lá, que foram adolescentes ali, né, nos anos 60 e 70, eles eram super índigos e estavam ali fazendo suas revoluções, né, através do que eles achavam que era a forma que precisava ser na época. Né? Então, cada era que a gente vive tem uma necessidade da gente agir através daquilo. A gente não pode entrar no julgamento, né? Mas sim olhar que era necessário daquela forma para poder mudar algo que está muito enraizado. Então, muitas vezes, como que a gente muda algo que está muito enraizado? Às vezes é através do oposto. Uma provocação mesmo. Da provocação, eu vou provocar, eu não aceito fazer igual, entendeu? Então, isso é muito legal a gente unir e começar a observar isso, né? Como as coisas foram mudando e como daqui para frente vai mudar. Porque as nossas crianças elas vão viver numa nova terra, uma nova forma de vivenciar profissionalmente, por exemplo. E aí, se a gente quer educar para a obediência, para o respeito, para autoritarismo, é uma criança que ela não vai conseguir nem se realizar profissionalmente. Porque a gente vai viver numa era que a gente não vai ter umas profissões fechadas, né? Serão atividades, a gente vai criar muitas profissões, que elas não existem ainda. Então, se você não deixar a tua criança permitir ser criativa, imaginativa, brincar, pular, fazer, né, o que a criança tem que fazer, que é de criança fazer normal, ela vai travando e vai bloqueando essa criatividade. E vai chegar alguns anos, ela não vai conseguir vai ficar paralisada, não vai conseguir agir, porque o mundo vai ser da criatividade, cada um vai oferecer a sua própria atividade. Então, se você não tem conexão com a tua essência, o que você vai oferecer para o mundo? Você não vai saber o que você vai oferecer para o mundo, porque você não está conectado ali com o que você tem, qual que é o meu dom, qual que é o meu talento, né? Eu passei muitos anos nessa busca e falava, gente, nada que eu faço eu gostava, né? Aí, então, trabalhei com 1000 coisas e tudo que eu trabalhava, eu me sentia infeliz naquilo, não me sentia motivada, né? E se me perguntassem, o que você tem de bom para oferecer? Eu falava, não sei, porque eu fui tão desconectada da minha essência que eu me perdi dentro de mim mesma. Acho que seria interessante até trazer essa questão do perigo de alguns diagnósticos que se colocam nessas crianças, né? Que às vezes a criança está fora do padrão e aí ela é diagnosticada com déficit de atenção ou com hiperatividade. Tem alguma questão que dá para falar a respeito disso para, de repente, até aliviar o coração de algumas mães que podem estar assistindo, alguns pais, né? Que acreditam que a criança tem um problema e de repente, vamos ver se é isso mesmo, né? Claro. Tem uma coisa que é muito importante nas crianças da nova era, que é a conexão com a natureza.
é necessário que ela se conecte com a natureza. Porque quando você coloca o pé na terra, você faz uma descarga energética. Então, você libera energeticamente o acúmulo de energia. Então, imagina que uma criança que está ali trabalhando com a transmutação do ambiente, que está absorvendo tudo no ambiente, onde que ela vai liberar isso? Ela precisa liberar de alguma forma. Então, leva ela para a terrinha, para a natureza, coloca ela lá, porque ela vai fazer esse trabalho de liberação da energia. E ela absorve daí uma nova energia da terra. Né? Isso é com a gente também, né? Eu tô trazendo as crianças, mas com a gente também. Então, às vezes, essa descarga. Se a gente fica só dentro de um apartamento, dentro de uma casa, que ela não toca na terra, essa criança ela vai somatizar. Então, ela vai começar a ficar, que às vezes as pessoas colocam, hiperativa. Às vezes não é, às vezes ela tá só agitada, porque o ambiente está agitado, porque ela não tem como descarregar, porque não tem como liberar essa energia. E aí, o que a gente precisa fazer? Ter mais contato com a terra. Aqui mesmo eu moro num apartamento, aqui as nossas áreas estão completamente bloqueadas aqui, né, do condomínio. Então, eu tenho muitas plantas dentro de casa. Então, eu trago muitas plantas, porque as plantas fazem também esse trabalho de transmutação, né? Gatinhos, animais também fazem trabalho de transmutação, né? E aí, às vezes, eu tiro a terra e coloco para ele mexer no chão mesmo, brincar com a terra, para poder liberar também aquelas energias, né? Então, é muito importante que a gente traga. E o déficit de atenção é a mesma coisa. O déficit de atenção, gente, isso aqui é uma visão espiritualista, tá? Não é da ciência, enfim, medicina, não é isso, né? Mas o que é? Eu mesmo passei por isso muito, né? O déficit de atenção seria essa criança que ela tem essa habilidade de enxergar outras dimensões, de ver outras coisas além da matéria. E aí, então, para ela tem acesso ao mundo espiritual muito fácil. E aí, se ela não estiver bem aterrada, ela fica sem foco mesmo. Ela perde isso, ela fica com o que a gente chama de déficit de atenção. E aí, o que resolve também? Conexão com a terra e ambientes calmos. Né? Quanto mais calmo o ambiente e mais conectado com a terra, né? E isso ela pode fazer depois meditações na criança que é maior, né? Para a gente se conectar com a terra mesmo. Eu até tenho um projeto de trazer essas meditações, porque foi algo que eu vivi. Eu não conseguia me concentrar em nada e eu entrava na escola, eu conseguia estudar sozinha, mas na escola, que tinha muitas pessoas, que tinha pessoa falando, eu não conseguia. Eu sei que resolve esse aterramento, né? A gente trazer essa energia da criança para a terra. Alguns tipos de cristais também fazem esse trabalho de conexão com a terra. Eu fui pausado. Não, pera. Deu uma travadinha, até saiu, agora acho que voltou. Como é que tá? Deu certo? Travou, mim travando. Pra mim tá aparecendo aqui. Agora parece que tá ok pra mim. Não estão aparecendo. Não, pra mim tá. Tá todo mundo falando travando, travou o dela. Mas tá terminando, na verdade. Eu ia falar pra gente finalizar. Ficaram algumas perguntas no ar, eu ia perguntar sobre crianças, amigos imaginários também, mas acho que não vai dar tempo. Eu acho que a gente falou praticamente tudo que a gente tinha pensado a respeito. Eu só queria que você aproveitasse para se apresentar, digamos, para falar para as pessoas, se alguém quiser acompanhar seu trabalho, onde que elas podem te seguir. Eu sei que você tem um grupo lá no Telegram também que é bem ativo. Você quer falar um pouquinho disso? A gente tem 5 minutinhos. 4. Tá. Mas tá travado, pelo jeito. Eu trabalho dessa forma mais holística, né? Então, eu tenho 2 canais. Um é o Conexão Estelar, que eu trago tudo sobre dimensões, nova era, energia, como a gente lidar com a energia dos ambientes, da gente, né? O que a gente faz com a nossa energia. Tem até um curso em aberto para se inscrever, que é como você cuida da tua energia, né? Para parar de ficar pegando tanta energia das pessoas, sobrecarregando, né? E trazer elevação para tua energia, para sentir mais vitalidade, mais alegria, mais amor. E também tenho o que eu falo mais sobre maternidade, né? Que é maternidade ponto nova era. Aí lá eu vou trazer mais sobre as crianças, sobre até alimentação, porque meu filho é vegano, sobre como você age com as crianças, né? Como é que a gente pode se conectar com elas. Então são esses 2 canais que eu tenho para esse trabalho mais espiritual, né? Que eu faço um trabalho mais espiritual mesmo. Uhum. Tá, obrigada, Lua, pela presença, adorei que você veio. Gente, quem quiser, vou só explicar, antes de tentar ver se dá tempo de fazer mais uma perguntinha.
Quem quiser seguir a playlist que eu montei lá no meu canal do YouTube, procura Canto Maternar no canal do YouTube, tem uma lista lá de lives que eu tenho feito durante a quarentena, que é Desafios e Oportunidades na Quarentena. Tem vários temas lá, não vou repetir aqui. Quem quiser seguir o canal do Telegram, é só procurar Canto Maternar no seu aplicativo do Telegram. Lá eu também, às vezes, coloco uns áudios sobre algumas reflexões que eu vou lá e desabafo para vocês. E falo de um jeito um pouco mais intimista. Como quem está me seguindo por lá, é bem legal. E às vezes eu faço enquete, e esse foi o tema mais votado para temas sugeridos durante a quarentena, né? Nem imaginava que ia despertar tanto interesse assim, mas acabou rolando isso. E aí eu vou deixar esse vídeo aqui 24 horas no ar também, mas depois eu vou jogar no IGTV e lá no YouTube. Querida, perguntaram aqui, que eu acho que dá tempo de você falar, filho de... Quem é cristal? Os pais são cristais também? Tem relação? Alguém fez um comentário que geralmente os cristais escolhem os pais índigos. E tem gente que perguntou, todo mundo tem alguma característica dessas? Ou só algumas pessoas que são da nova era? Ai, o seu vídeo continua travando um pouquinho. A gente tem 2 minutos. Olha, eu não sei se ela vai conseguir responder porque está travando. Geralmente elas vêm... As crianças cristais, geralmente, elas vêm de pais índigos, tá? Ou de pais violetas, né? Porque até elas pela podem entrar num ambiente já mais adequado para o que ela precisa vivenciar, entendeu? E já qualquer outra pergunta se todo mundo... Ou se algumas pessoas são da nova era, entendeu? Acho que a pessoa queria entender se isso é um tipo de teste que você faz, eu sou índio. Todo mundo vai ser alguma dessas coisas ou não? Não. Eu sei que a resposta é não, mas só para você dar essa resposta. Em relação à missão índigo, cristal, violeta, diamante, não é todo mundo, mas a maioria que agora vai estar encarnando nessa missão, porque é a missão da nova Terra, né? Mas todas as pessoas têm, inclusive, a obrigação, eu falo, de se transformar agora. Né, de aproveitar todo esse momento planetário. Porque ou você se transforma e vive no amor, ou você não se transforma e vive na dor, no sofrimento. Que daí você vai ficar depressivo, vivendo tristezas, frustrações, né? Ou você escolhe se transformar e falar, poxa, eu quero saber o que é nova Terra, eu quero saber o que é transição planetária. E aí começa a viver através do amor e da gratidão. A gente tem 30 segundos, eu queria só fechar com essa fala que você falou, assim, sabe? O interessante aceita o convite dessa criança. Se você está identificando que tem uma criança assim, conecta com a energia dela, aprende a observar essa criança e se abre porque ela está te ensinando. Porque com certeza você vai estar aprendendo a reconectar com esse amor e revisa o quanto você tem se conectado com a sua essência. Porque quanto mais você resgatar esse encontro consigo mesma, mais você vai estar preparado para poder conhecer o seu filho e aprender a partir da mensagem que ele está trazendo, porque eles são seres de luz maravilhosos. Todos eles já são, mas esses daí são de fato especiais porque vieram com essa missão, mudança, né? Estão ajudando, são transformadores, né? Isso. Agradeço muito, muito pela oportunidade, que eu amo demais falar com